Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Me atrasei aqui 2 minutos para entrar no nosso momento. E muito triste porque hoje não vai rolar musiquinha. Tive um problema técnico aqui, meu computador não quis ligar, mas vamos lá, né? Aliás, um parênteses, né? Que desafio falar de legislação sem ter a referência do computador para eu consultar as leis, justo nesse momento que é uma coisa mais que eu preciso lembrar dos números e tal, mas fiz um resuminho aqui de improviso para vocês. Espero que dê tudo certo, espero que fique claro para todo mundo, né? E me comprometo a fazer um resuminho da live como eu sempre tenho feito. Então sejam muito bem-vindos, né? Tereza sempre por aqui, Letícia, Alencar, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Instagram da Vínculos Psicologia Escolar. A Vínculos é uma empresa de psicologia escolar que tem esse objetivo principalmente de formação de profissionais da área de psicologia escolar, de desenvolvimento de materiais para auxiliar vocês nesse trabalho, também de trabalhos de consultorias em escolas, de supervisão, mentoria para profissionais que querem aí estar atuando nessa área da inclusão, nessa área da saúde mental na escola, na área da psicologia escolar como um todo, né? O nosso compromisso com vocês é de excelência, de trazer uma psicologia escolar de excelência, trazer uma psicologia escolar que seja referência, trazer uma psicologia escolar na prática, né, uma versão muito prática, muito direta da psicologia escolar, para que a gente possa realmente nos sentir seguros, né? Eu tenho falado aí toda semana que a gente nunca teve tanta oportunidade de estar na escola como estamos tendo agora. Então vamos, né, agarrar essas oportunidades, vamos pegar essas oportunidades e fazer por onde, mostrar toda a potência, toda a capacidade que a psicologia escolar tem de transformar as escolas, de transformar a educação, de fazer com que a educação seja melhor, né, mais inclusiva, mais saudável e que promova realmente uma saúde mental e uma inclusão responsável. Tá certo? Sejam muito bem-vindos, várias pessoas entrando aqui. Aliás, quero desde já agradecer a Luana, bom dia, sempre por aqui também. Bom, acredito que o som tá dando certo, né? Que vocês estão me ouvindo, qualquer coisa vocês podem estar sinalizando. Fiquei muito, muito, muito feliz quando eu abri a enquete na semana passada, né, para saber se o tema da legislação era um tema de interesse, porque a gente sempre fala, nossa, falar de lei é muito chato, né? Falar de lei é muito chato, é repetitivo, é técnico demais, é uma coisa só do pessoal da área do direito. Todo mundo tem essa visão em todas as profissões, mas todas as profissões têm as suas legislações ali associadas, né? Mas como eu coloquei até no post de ontem, no caso da inclusão, e aí a psicologia escolar entendendo aí a inclusão como uma das... Um beijo, meu amor, tá me acompanhando aqui na live. Então, como a gente tem a inclusão como o carro-chefe aí do nosso trabalho e eu diria até a porta de entrada, né, para nós enquanto psicólogos escolares, então a gente tem que estar com essa questão da legislação e da inclusão muito na ponta da língua, muito realmente ao nosso alcance ali, é algo que a gente realmente tem que ter domínio. E até coloquei lá, né, que pra mim entender desse mínimo da inclusão, da legislação relacionada à inclusão é quase que um pré-requisito para você ser psicólogo escolar. Né? Realmente você precisa entender, precisa saber, precisa conhecer. Você não precisa, gente, aí, né, não vamos ser hipócrita aqui. Você não precisa saber de cor o número da lei. Você não precisa saber decor ali os artigos e tudo mais. E quando alguém te questionar num atendimento, numa situação, você pode falar abertamente. Falar, olha, eu não decoro o número da lei. Eu falo isso, inclusive. Mas eu sei que existe a lei tal e a lei tal que são as minhas referências, que são importantes e que falam sobre isso. Então a gente precisa saber quais são essas legislações que são mais importantes e a gente precisa saber o que cada uma delas traz, né? E não só saber o que traz, né, gente? A gente precisa tomar como base, assim, né? Eu trabalhei
muito tempo numa rede grande, né, de educação, e a nossa gestão, ela falava muito assim, para mim, lei é cumpra-se, a gente não tem que questionar legislação, a gente tem que cumprir e ponto final, não existe eu concordo ou não concordo, vai dar certo, não vai dar certo, a gente tem que cumprir. A gente precisa interpretar a lei? Precisa ter coerência? Precisa, mas lei é cumpra-se. Ou você cumpre, ou você corre o risco de um processo, né? E aí gerar toda uma situação, todo um problema. E a gente também está lá na instituição para ter essa postura aí de proteção para com a equipe, né? Fazer o que é certo, fazer o que é adequado, mas também pensar ali nas situações que podem levar a instituição a um processo, né? E tá nessa postura aí de proteção também, de fazer o trabalho de casa e mostrar que a gente faz. Então vamos lá. Como eu mencionei aqui para quem tava no comecinho, eu tive um problema aqui com o meu computador, então eu fiz um resumo, né, da gente, das coisas que eu acho que é mais importante aqui para passar para vocês, com o que eu consegui recuperar pelo celular. Mas aí, né, tendo dúvidas, pessoal, fiquem bem à vontade de colocar dúvidas, de trazer outras questões, aquilo que não der tempo da gente conversar aqui, né, essa live sempre é bem curtinha, aquilo que não der tempo da gente conversar aqui, eu posso estar preparando outros posts para vocês, posso estar ajudando no direct, né, então fiquem bem à vontade para trazer suas dúvidas pra gente ir conversando. Então a primeira... o computador ligou aqui, mas nem vou tentar mais agora. A gente já tá no meio do andamento do processo, né? Então vamos começar. Então a primeira lei que eu entendo que para trabalhar como psicólogo escolar a gente precisa conhecer de perto é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Acredito que quem tá na área da escola já conhece a LDB, mas eu sou capaz aqui de apostar que vocês não leram ela na íntegra ainda, né? E talvez não fizeram essa leitura reflexiva, talvez não tiveram ali todo esse empenho em conhecer a LDB. Então a gente precisa conhecer a LDB, acima até dos documentos da psicologia. Se você está na educação, você precisa conhecer a LDB. Assim como quando você entra em qualquer empresa, você precisa conhecer o regimento interno daquela empresa. Né? Então a LDB, ela dá todos os parâmetros ali de como que a educação deve funcionar. E a gente precisa entender que se eu estou falando de inclusão, eu estou falando que esses alunos de inclusão têm direito à educação como todos, né? A gente sempre fala o direito à educação, o direito à educação, o direito à educação. Que educação? Né? Que jeito que essa educação deve ser? O que a legislação coloca que a educação deve ter? E aí eu trouxe um artigo aqui da LDB que para mim é o coração, é a chave de tudo, que é o artigo 2º, que ele fala assim: anotem aí, quem tiver com material de anotação, como eu pedi para vocês trazerem, né? Então, a primeira lei que a gente está trabalhando aqui, que eu vou trazer uma partezinha, artigo 2º da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela fala assim, que a educação, ela é dever da família e do Estado, que, inspirada nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, aí presta atenção, o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então a gente está falando aqui de 3 pontos essenciais. Então é desenvolvimento pleno, que eu entendo como desenvolvimento integral, o preparo para o exercício da cidadania, que me implica o quê? É conhecimento de mundo, conhecimento de como as coisas funcionam, leitura do contexto, análise da situação e tudo mais, para ele entender que ele não existe sozinho no mundo, e a qualificação para o trabalho, que para mim é o quê? Autonomia, responsabilidade, dar conta das suas coisas, entre aspas, né, sozinho, mas ter o mínimo de autonomia que permita que ele faça as atividades dele sem grandes auxílios, né, mas por si mesmo, por si só, fazer aquilo que ele realmente é capaz de fazer dentro da idade do período evolutivo dele. E aí, gente, vamos pensar. O meu aluno de inclusão, ele tem o mesmo direito a essa educação. Então, uma educação que fale de liberdade, de solidariedade, que trabalhe para a liberdade e para a solidariedade, uma educação que promova esse desenvolvimento integral dele e que tenha essa vista de autonomia. E aí aqui, eu sempre gosto de usar esse artigo nas minhas capacitações com os professores, quando eu falo de legislação, porque aqui já é, por si só, uma quebra de paradigma,
né? No sentido do aluno, tanto da exclusão, tipo, esse aluno não dá conta, eu não consigo trabalhar com ele, então eu não quero ele na minha sala de aula, não quero ele na minha escola. Quanto do, não, eu acolho esse aluno, mas assim, quem vai trabalhar com ele é o professor de apoio, ele vai ter que, precisa de alguém para ajudar ele, precisa de uma classe especial, precisa de um lugar separadinho para ele, porque aqui na minha sala ele não vai dar conta. Ele precisa dar conta. E é eu, enquanto professor, que preciso entender como é que esse aluno funciona e fazer com que ele também se desenvolva o máximo possível de uma forma plena, fazer com que ele também entenda dessa visão de mundo e aprenda também o respeito, aprenda a esperar a sua vez, aprenda o lugar dele nesse mundo e que ele tenha essa autonomia e responsabilidade. A gente não vai falar de qualificação para o trabalho na educação infantil, no Fundamental 1, mas quando eu preparo um aluno para ele dar conta da tarefa dele sozinha, eu estou desenvolvendo autonomia e responsabilidade, então consequentemente eu estou trabalhando ali a base, o pré-requisito para que ele tenha depois essa qualificação para o trabalho. Faz sentido para vocês? Consegue entender a profundidade disso? Por que que a gente não pode nem excluir e nem proteger demais esses alunos de inclusão? Qualquer coisa que eu faça no sentido de excluir ou de proteger demais, eu estou indo contra ao princípio base da LDB, ao princípio base da educação, ao motivo pela qual a educação existe, foi criada e está estruturada da forma como ela está hoje. Né? Então a gente precisa ter isso como base e é essa mudança de paradigma que a gente precisa já fazer na cabecinha dos professores, né? De entender que essa criança é um ser de direitos como todos os outros, independente das dificuldades que ele apresenta. Independente da dificuldade, da deficiência, do grau de dificuldade que essa criança apresenta, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter ali na ponta da língua, que é o princípio da educação, né? Que é aquilo que esse aluno também tem direito. E aí, uma outra, eu não vou por ordem cronológica aqui, pessoal, porque eu quero primeiro trazer outras duas leis que eu acho essencial, né, que a gente precisa trabalhar, mas eu quero falar primeiro da lei de inclusão e depois aí fazer um paralelo fazer um parênteses aí sobre a lei do autismo, que é um pouquinho anterior, né, a lei de inclusão de 2015 e do autismo de 2012. Então, além da LDB, é muito importante que você conheça a Política Nacional de Educação na perspectiva da educação inclusiva, que é aquela lei lá de 2008. E aí, assim, tem muitas outras leis. Se você colocar lá a lei relacionada à inclusão, você vai achar várias, mas que é bem importante, a LDB, a Política Nacional de Educação Inclusiva de 2008 e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que também fala sobre o atendimento educacional especializado, também fala sobre o atendimento preferencialmente na rede regular de ensino, né, que já vai mudando aí um pouco essa questão das classes especiais, porque antigamente todos os alunos com qualquer dificuldade mínima que fosse eram encaminhados para educação, para classe especial, né, e para escola especial. Então, a partir dessas legislações todas, isso foi se alterando ao longo do tempo. E aí, as outras duas leis que eu quero reforçar aqui com vocês, que essa sim, eu entendo que a gente precisa ler, precisa ter muito mais aí em mãos, né, na ponta da língua, precisa mostrar que a gente tem domínio dessa legislação, é a Lei Brasileira de Inclusão, né, então anotem aí, Lei Brasileira de Inclusão 13.146 de 2015, né, então essa lei é aquela lei que surgiu em 2015, quem tá na escola aqui há bastante tempo vai reconhecer o que eu tô falando. Foi uma lei que ela trouxe muita reviravolta, né, na época, nas escolas, que as escolas ficaram bastante agitadas, bastante preocupadas quando surgiu essa lei, por causa de alguns temas polêmicos que essa lei trouxe, né. Por exemplo, a cobrança, a proibição da cobrança pelo profissional de apoio escolar, né? Então, até 2015, tinha muitas escolas, e eu sei que tem ainda escolas que têm a prática de fazer a cobrança pelo professor de apoio, permitir que a família pague por esse profissional dentro da escola, mas a partir de 2015 isso se tornou errado, se tornou lei e a escola é obrigada a fornecer esse profissional, a oferecer todo o apoio que o aluno precisa.
E aí os diretores, né, na rede que eu trabalhava, todos os diretores ficaram bastante preocupados, assim, por conta de que tinha inclusive tem inclusive cláusulas que falam de prisão, né, no caso dessas cobranças indevidas aí, que a escola pode ter pena e o diretor da escola pode até ser preso. Aí, então teve essa questão. Teve a questão também da negação de matrículas, né? E olha só, né, que situação a gente ainda tem hoje, infelizmente, muitas escolas que negam a matrícula para alunos de inclusão, especialmente aí, fazendo um parênteses, para alunos com autismo, né, com autismo mais grave, ou às vezes o próprio diagnóstico de autismo nem é tão grave assim, mas eu já atendi inúmeras famílias que vieram assim, sofrendo, angustiadas porque tiveram sua matrícula negada em escolas. Isso é crime. Isso é crime, né? Então o diretor não pode negar a matrícula de um aluno por ele ter um laudo, por ele ter um diagnóstico. Isso é crime e dá lá alguns anos de prisão, que eu não lembro agora porque eu não consegui abrir a lei, né, no meu computador, como eu já disse, mas se tornou crime a partir dessa lei de 2015. A outra coisa também que foi polêmica nessa lei, que eu me lembro bem, é que a partir dessa lei foi instituído que a educação inclusiva, né, as adaptações, flexibilizações, elas precisam acontecer em todos os níveis e modalidades de ensino, né, que quer dizer desde a educação infantil até o ensino superior e até a pós-graduação, pós-doutorado, enfim. Então, se uma pessoa tem dificuldades, necessidades especiais, ela precisa ser atendida nas suas necessidades até os últimos níveis de ensino, né? Então esse também foi um ponto. Na instituição que eu trabalhava, a gente tinha também uma faculdade, né, uma universidade, a gente também começou a se preocupar mais, a gente já tinha essa prática, né, de olhar ali, mas houve toda uma conscientização por parte das diretorias e das coordenações de curso para que todos esses procedimentos eles passassem também para o ensino superior. E desde então a gente vê um movimento crescente, né? Não sei se alguém aqui trabalha no ensino superior ou tem interesse nesse tema, mas eu também já trabalhei no ensino superior por bastante tempo e eu vejo assim que a inclusão no ensino superior é muito mais difícil, muito mais nova, por uma série de motivos. E desde 2015, esses alunos que às vezes ficavam lá no ensino fundamental e médio e às vezes paravam por conta das suas dificuldades, eles começaram a prosseguir também, né, para o ensino superior, e a gente começou a ter muito mais processos de inclusão no ensino superior também, a partir ali de 2015. Então, esses foram os pontos mais ou menos polêmicos que eu me lembro bem ali na época, né, quando surgiu essa lei, eu estava super atuante na área, e que eu queria lembrar vocês, né, e trazer para vocês, até para entender, justamente por causa desses pontos que eu citei, é que a gente precisa ter domínio, conhecer bem essa lei para poder estar orientando a nossa equipe pedagógica, a nossa direção da escola que a gente atua, né. E aí, gente, eu não diria uma curiosidade, mas assim, as leis elas têm brechas também e elas têm coisas que estão nas entrelinhas que às vezes não são muito faladas, mas que a gente pode usar também a nosso favor e deve usar a nosso favor, né? E eu só queria ali trazer um incômodo para vocês, né? Uma pulguinha atrás da orelha ali pra gente poder refletir e vocês ficarem com isso entre vocês. No artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, no inciso, acho que é inciso que chama, né? Se eu estiver falando errado, alguém entender de lei aqui pode me corrigir. Então, no artigo 3º, inciso 6, ou parágrafo, não é parágrafo, é inciso mesmo. Ela fala de adaptações razoáveis. E aí o texto, eu vou ver se eu lembro mais ou menos, ele fala assim, que a inclusão, que a escola deve realizar essas adaptações e que elas precisam ser razoáveis. O que significa isso? Que as adaptações não devem causar um ônus, né, que é um custo, um trabalho desproporcional à instituição de ensino, né, mas que deve promover a inclusão ali desses alunos com deficiência. O que significa isso? Se eu percebo, né, se o nível de organização, material, física, de recursos internos que eu tenho que fazer para incluir aquele aluno, e
isso começa a ser desproporcional, eu posso rever, eu posso questionar, eu posso estar negociando talvez algumas coisas. Por quê? Porque a lei, ela compreende que a escola precisa continuar funcionando. Aí, vamos ser mais prático aqui. Se a gente pega, por exemplo, a questão dos profissionais de apoio, vamos supor que eu tenha 4, 5 alunos com deficiência, 5 alunos com deficiência dentro de uma sala de aula. Aí sendo autismo, uma síndrome de Down, um aluno com deficiência motora, enfim, né? 5 alunos com deficiências graves que precisam de um profissional de apoio escolar. E aí eu coloco esses 5 alunos dentro da mesma turma. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar 5 adultos dentro dessa turma? E aí pensem comigo, se eu não posso cobrar mais da matrícula desses alunos e eu não posso cobrar para que a família pague esse profissional, então o custo é meu da escola. Aí vamos supor que eu tenha lá 30 alunos nessa turma. 25, vou mudar aqui, tenha 25 alunos nessa turma. E daí eu tenho 25 alunos, mais 5 adultos, mais o professor regente dentro dessa turma. E aí, será que todas essas matrículas, será que o salário desses professores, esses profissionais todos, essas matrículas todas vão cobrir? E como é que eu vou pagar o resto da equipe? Como é que eu vou pagar o meu psicólogo escolar? Como é que eu vou pagar os funcionários administrativos? Percebe que começa a gerar uma situação de um ônus desproporcional? Acaba gerando uma situação que fica inviável para a escola continuar funcionando. Então a gente precisa ter em mente essa noção administrativa, esses cálculos administrativos, para que a gente possa refletir e rever alguns pontos. Por exemplo, se eu tenho um aluno com uma deficiência física e um outro aluno que precisa de um apoio nas atividades, um profissional, será que ele não dá conta de atender esses 2 alunos? Será que eu preciso mesmo colocar um profissional de apoio para cada aluno? Porque outra coisa muito importante que ninguém fala, mas que não existe na lei, é que em nenhum momento na legislação existe a definição do profissional de apoio escolar como exclusivo do aluno de inclusão. Então, eu não sou obrigada a colocar um profissional exclusivo para cada aluno de inclusão. Eu posso sim ter um profissional de apoio dentro da turma que dê conta de auxiliar os alunos com deficiência daquela turma. Percebe? Porque aí eu tô pensando justamente nesse parâmetro, né, nesse artigo, nesse inciso ali de adaptações razoáveis. Eu tô fazendo algo que seja acessível para a escola, que vai manter a minha escola funcionando, que vai fazer com que esses alunos sejam atendidos e não cause ali um transtorno também administrativo, porque senão a escola acaba deixando de funcionar, né? Então a gente precisa ter essa consciência. E aí o inciso, no mesmo artigo 3º ainda, o inciso 13º, ele fala do profissional de apoio escolar. Então ele traz uma definição do profissional de apoio escolar. Gente, anotem isso, abram depois que terminar essa live a lei e leiam lá. Esse inciso 13º, artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, ele fala assim: quem é o profissional de apoio escolar? É o profissional que exerce atividades de alimentação, de higiene e locomoção do estudante com deficiência. E aí tem o resto do texto lá que eu não me lembro agora, eu anotei só esse pedacinho porque eu tava só com um post-it aqui. Mas assim, então, quem que é o meu profissional de apoio? Quem são os alunos que precisam de um profissional de apoio, digamos assim, em tempo maior? São os alunos que têm dificuldades e precisam de auxílio para alimentação, para higiene e para locomoção. Então, se o meu aluno não tem essas 3 dificuldades, em tese, e aí um parênteses gigante aqui, em tese, eu não precisaria colocar um profissional de apoio para esse aluno em sala de aula, né? E é importante a gente ter essa consciência, porque é essa consciência que vai ajudar a gente, vai nos ajudar não, mas vai nos respaldar legalmente para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Aí vamos supor assim, eu tenho um aluno com deficiência que precisa de auxílio na alimentação e eu tenho um aluno com autismo que vai precisar do auxílio na atividade. Esse mesmo profissional vai ajudar o aluno que precisa do auxílio da alimentação, que às vezes aquele aluno autista não precisa naquele momento.
Percebem? Então a gente precisa conhecer bem a lei, precisa entender bem dessas brechas, e eu nem gosto muito de brecha, porque brecha dá a entender, dá a impressão de que a gente tá conhecendo a lei para se safar, e não é esse o objetivo. Mas a gente precisa conhecer a lei para entender quais são as nossas possibilidades e as nossas limitações, no sentido de fazer adaptações que sejam razoáveis, usando as palavras da lei. Adaptações que sejam razoáveis para que a escola continue funcionando, para o bom atendimento desse aluno, mas para que a escola continue funcionando. A gente tem que ter essa noção. Não dá para a gente chegar e falar, olha, todo aluno de inclusão tem que ter um profissional de apoio, tem que ser exclusiva, né? Se a gente chega assim, a gente está indo contra o próprio funcionamento da escola, né? A gente está se posicionando ali, às vezes numa posição até contra a direção, né? Porque a direção vai ter muito mais essa visão administrativa, essa visão do financeiro, essa visão que às vezes a gente não tem. Eu sou capaz, assim, até de avançar um pouquinho, de dizer que muitas vezes a gente não tem, que é uma coisa que a gente só consegue adquirir depois de um tempo maior de experiência, mas a gente precisa conhecer, a gente precisa entender que essa escola precisa continuar funcionando, que os profissionais precisam ser pagos, que os alunos precisam ter essa liberdade ali para trabalhar. Nem cognitivamente não é bom eu ter 5 adultos dentro de uma turma. Nem cognitivamente. Imagina se é uma turma de educação infantil. Imagina se é uma turma de primeiro aninho, aí eu tenho aquelas pessoas adultas todas circulando, atrapalha até o andamento da turma, atrapalha o vínculo dos alunos entre si. Então a gente precisa ter essas noções e precisa conseguir ter esse raciocínio, eu diria que até um pouco lógico, matemático ali, para que as coisas continuem funcionando bem. Tá fazendo sentido para vocês? Tá muito difícil? Alguém aqui já tinha pensado nisso? Sim, Tarsila. Essa orientação ela serve para escola privada e pública também. O que acontece é que na pública, às vezes a gente tem um pouco mais dessa flexibilidade da contratação, do profissional de apoio e tudo mais. Mas aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não adianta a gente, só porque é fácil contratar, a gente vai pedir para todos e tudo mais. A gente pode sim ter essa noção do contexto ali, né? Porque aqui eu tô usando muito do financeiro por causa dessa visão do colégio particular. Mas é importante a gente ter essa noção no público também, até porque os professores de apoio, eles podem fazer muitas outras coisas que não só ficar exclusivo ali para o aluno de inclusão. Percebe? Faz sentido para você? Então e a lei é a mesma, né? Quando a gente fala, na verdade, das leis, elas são muito mais voltadas para o setor público. Só que a escola privada, ela precisa obedecer às mesmas leis, porque é como se fosse uma concessão. Então, a educação, ela é um dever do Estado, e aí, olhando por esse lado, todas as escolas deveriam ser públicas. Porém, a escola particular, ela se apropria desse direito e passa a cobrar matrículas e oferece um sistema um pouco diferenciado, desde que ela obedeça toda a legislação que é para o setor público, né? Então é uma concessão desse direito, a escola privada tem. Então ela tem que obedecer todas as leis que o setor público tem que atender, certo? Então vamos lá, né? E a próxima lei que eu quero trabalhar com vocês, aqui trazer com vocês, é a lei a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né? Então é a lei 12.764 de 2012, né? Então essa é uma lei, eu falei pra vocês que eu não ia na linha do tempo, né? Porque a lei de 2012 ela tá antes de 2015, mas eu quis trazer depois pela condução aqui do que eu preparei para essa nossa live, né? Então, a lei de proteção das pessoas com autismo, ela dá a todas as pessoas com autismo o status de deficiência. Até eu quero ressaltar muito aqui que o autismo, ele não é uma deficiência por definição, né? É uma questão do desenvolvimento. Eu até nem gosto muito da palavra transtorno, mas é uma alteração ali do processo de desenvolvimento, né, que traz algumas características relacionadas a dificuldades no relacionamento interpessoal, questões sensoriais, questão de comunicação e comportamentos restritos e repetitivos, né? Então, por definição, o autismo tem essa alteração aí no desenvolvimento
dentro daquilo que era esperado, mas ele não é uma deficiência, né? Nem má formação, nem nada disso. E aí, só que a partir dessa lei de 12.764, ela deu também para os autistas o status de uma deficiência no sentido de garantia de direitos, né? Então, a partir dessa lei, as pessoas com transtorno do espectro autista passam a ter todos os direitos que qualquer pessoa com deficiência. Essa foi a grande mudança também de paradigma, a grande virada de chave ali a partir da lei de 2012. Eu também já estava atuando na área, né, quando surgiu essa lei, também me lembro bem ali de quando surgiu e a partir dali começou a ter um boom ali de busca de pessoas com autismo nas escolas regulares. E aí o que a gente teve de grandes mudanças, né? Então a busca deles por essa escola regular e não mais as escolas especiais, que era o mais comum. E aí a gente tem também essa obrigatoriedade, né, a proibição da negação de matrícula, a obrigatoriedade do atendimento na rede regular de ensino, seja pública ou privada. E o que eu queria destacar aqui também é a questão que eu acho a mais polêmica de todas, que é do profissional especializado, né, o acompanhante especializado para o autista. Volto a dizer o mesmo que eu estava dizendo ali da lei de inclusão. Em nenhum momento da legislação ela fala de um atendimento exclusivo. Ela fala sim de atendimento integral, mas não fala de atendimento exclusivo. Então, a gente não é, enquanto escola, obrigado legalmente a colocar uma pessoa exclusivamente para o aluno com autista dentro de sala. Então, se eu tenho 2 alunos com autismo, eu posso ter um profissional? Sim, pode. Com certeza. Ah, Sabrina, pode ser um estagiário? Olha, se você está na escola, se você garante que esse profissional tenha capacitação da tua parte, então você pode ser a referência como um profissional especializado que está capacitando aquele aluno, aquele profissional que está atuando com um aluno com autismo. Aí, se a família, por exemplo, entrar com recurso e com processo e tudo mais e exigir legalmente que seja um profissional que tenha uma especialização, a gente pode ter problema? Sim, a gente pode. Mas a gente pode também se proteger disso à medida que a gente faz os atendimentos, que a gente explica que a pessoa que vai atender, ela tá supervisionada por você, que você tá dando todo o suporte, que você fica como referência, como profissional especializado, e que é você que está capacitando aquele profissional que está atuando ali na linha de frente com esse aluno com autismo, né? Porque nós somos profissionais especializados dentro da escola, então nós podemos sim assumir essa função de supervisão, de orientação, podemos e devemos, né, gente? Os professores de apoio, os profissionais de apoio escolar, eles são como se fosse o nosso braço direito da escola, dentro da escola, né, dentro da sala de aula. Eles precisam estar sob a nossa supervisão, sob os nossos cuidados ali o tempo todo. Então, a gente se colocar como esse profissional especializado e ter ali um estagiário para atuar naquele aluno com autismo. E um detalhe interessante da questão do acompanhante especializado também, aí eu vou pedir para vocês anotarem de novo. Então, artigo 3º da Lei 12.764 de 2012. Então, no artigo 3º, ele começa falando assim: em caso de comprovada necessidade, o aluno com transtorno do espectro autista tem direito a acompanhante especializado, nananana, e aí tem o resto lá do texto. Mas eu quero destacar aqui: em caso de comprovada necessidade, ou seja, a necessidade, ela vem antes do direito. Então, um aluno com autismo leve vai precisar de um acompanhante especializado? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Até porque na maioria dos alunos com autismo leve, às vezes a gente tem até um desenvolvimento superior, uma inteligência um pouco mais aguçada. É bem comum a gente ter alunos ali ou né, muito normais com relação ao desenvolvimento do intelectual, ou até a mais que os outros alunos. Isso é bem comum, né? Quem trabalha com autismo sabe do que eu tô falando. Então, assim, se o autismo é leve, precisa? Provavelmente não. Se o autismo é moderado, precisa? Às vezes em alguns momentos sim, em outros não. Quando que eu sei que eu vou ter certeza que esse aluno vai precisar de um acompanhante e que vai ser um tempo maior? E volto a dizer,
Em nenhum momento eu estou dizendo aqui exclusivo, mas que vai precisar de um tempo maior, de um profissional ali à disposição. Quando eu tenho comportamentos agressivos, quando eu... Oi, pessoal, deu uma pausa aqui, mas já voltei. Vocês estão comigo? Me deem um ok aqui, sinalzinho, um joinha, porque eu vi que deu uma pausa aqui no vídeo. Tudo certo? Estão me ouvindo? Vocês estão aqui? Acho que sim, né? Bom, então é só voltar um pouquinho aqui no raciocínio, né? Quando que eu vou precisar de um aluno, de um profissional em tempo maior com esse aluno? Quando existe, né, comportamentos agressivos, quando existe uma agitação motora maior, quando esse aluno tem, às vezes, algum risco, alguma questão de saúde mais importante, quando existe dificuldade ali na interação com os colegas, que ele pode às vezes ser agressivo com os amigos, né, por não saber lidar, nos momentos de crise. Então, assim, mesmo que, né, e aí nesses casos sim a gente vai precisar de um professor ali em tempo maior. Mas, o que acontece? Aí eu quero fazer, né, faz comigo um caminho de volta lá no artigo 2º da LDB. Né, que a educação ela deve promover o pleno desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, à medida que eu, professor de apoio, né, faz de conta que eu sou professor de apoio, à medida que eu estou com o meu aluno com autismo, que eu estou trabalhando com ele, que eu estou preparando as dificuldades, e aí a gente tem toda uma rede de... Com autista a gente precisa... Com vários casos, né? A gente precisa estabelecer uma rede ali de apoio com o profissional externo, com o professor auxiliar, com o professor regente, com a equipe de apoio do colégio, né? Então, à medida que essa equipe vai fortalecendo, que a família vai buscando os atendimentos, o que deve acontecer? Esse aluno, gradativamente, ele vai melhorando das questões de agressividade, ele vai melhorando a interação dele com a turma, ele vai melhorando o desempenho nas atividades, ele vai aprendendo e desenvolvendo habilidades. À medida que ele começa a desenvolver habilidades, o que o meu professor de apoio tem que fazer? Ele tem que começar a sair de cena. Então, uma coisa que eu sempre oriento os meus professores de apoio: se você viu que por um segundo ele olhou para frente, prestou atenção no regente e começou a fazer atividade sozinho, sai de perto e fica atrás. Sabe aquela coisa de aproximação sucessiva, só que ao contrário? Né? Então, eu vejo que ele está fazendo sozinho, eu começo a sair. Vou dar outro exemplo para ficar muito claro. Quem aqui é pai e mãe que já viu o seu filho aprendendo a caminhar? Quando uma criança está começando a caminhar, o que você faz? Você segura e aí ela vai lá, dando um passinho, ela tropeça, ela cai de joelho, ela às vezes cai de costa, e aí você vai lá e segura um pouquinho. A hora que você sente que a criança está um pouquinho mais firme, você faz o quê? Você solta. Você deixa ela ir, você solta a mãozinha e ela começa ali aos poucos dando uns passinhos. Então assim, pessoal, se a gente não sair de perto, a hora que esse aluno começar a dar os passinhos dele sozinhos, ele não vai se desenvolver. Então não é para ser integral, não é para ser o tempo todo, não é para ser uma super proteção a presença do profissional especializado, do professor de apoio. Percebe? Eu preciso fazer com que esse aluno caminhe sozinho. Então, aquilo que eu falo, já devo ter falado aqui algumas vezes, eu falo para os meus professores de apoio: a função do professor de apoio é se tornar desnecessário. Isso é lindo e angustiante ao mesmo tempo para eles. Digo para vocês que é lindo e angustiante, mas é o que eles precisam fazer. Então, ele vai ter que ir saindo de cena aos poucos, vai ter que ensinar aquela criança a caminhar, e à medida que ela começa a caminhar, eu saio de cena, porque daí eu não preciso mais segurar na mão dela o tempo todo. Entende? Então, é assim com os alunos que não são de inclusão, e deve ser assim com os alunos de inclusão também. A gente tem que preparar eles para o exercício da cidadania, tem que preparar eles, qualificar eles para o trabalho, que significa desenvolver autonomia, significa desenvolver responsabilidade, significa que essa criança precisa aprender a caminhar sozinha. E aí vou até mais um pouco além. Daí as famílias vêm assim, né? Já pensando aqui, talvez vocês tenham a mesma angústia que eu tenho. Às vezes eu penso assim, legal, é muito lindo, mas e a família? E o profissional externo que vem questionando, né? E tudo mais, como é que a gente lida com isso? É só fazer essa reflexão com eles do futuro. Então assim, olha, o teu filho, ele tá aqui na escola hoje e ele tem o nosso apoio integral. Só que
quando ele chegar na faculdade, ele não vai ter todo esse direito. Quando ele chegar no trabalho, ele não vai ter todo esse direito. Você não vai viver para sempre para estar do lado do seu filho. Você não vai poder ir lá no trabalho do seu filho para reclamar que o diretor não está dando atendimento individual para ele. Né, que o diretor da empresa, que o chefe dele, que o colega de trabalho tratou ele mal. Então, assim, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, não adianta eu segurar na mão desse aluno e pegar e abraçar, e ir com ele abraçadinho até o final do ensino médio, se dali pra frente eu sei que ele não vai ter o mesmo apoio. E não vai ter, gente. A gente vive num mundo assim, em que as pessoas precisam aprender a caminhar sozinha. Na verdade, eu acho que o saudável é a gente aprender a caminhar sozinho. Então, a gente precisa ir trabalhando isso desde quando esse aluno entra. Então, a gente precisa oferecer todo o apoio que é necessário enquanto ele for necessário. E aí, voltando ali no artigo 3º, né? Em caso de comprovada necessidade. Então, se eu estou falando que a educação tem que trabalhar pela autonomia, que a educação tem que trabalhar a qualificação para o trabalho, responsabilidade e tudo mais, quem que vai dizer se é necessário ou não? É o médico desse aluno? É o psicólogo desse aluno? É a família desse aluno que vai dizer? Não! Quem vai dizer se esse aluno precisa ou não é a escola. Porque o médico vai ver ele uma vez por mês, porque a família vai ver ele só em casa, mas não vai ver ele na interação com os amigos, não vai ver ele no desempenho de atividades escolares, acadêmicas. Então, quem vai dizer e comprovar se é necessário ou não é o profissional da escola. É você, psicólogo escolar, junto com o professor regente, junto com o coordenador pedagógico. Então, é a gente que avalia continuamente, todos os dias, a necessidade ou não desse profissional de apoio. Não é o profissional de medicina, certo? E isso, tenho certeza que é um tema mega polêmico. Eu já vi vários profissionais que brigam por isso, que falam que é o médico que tem que decidir. Mas assim, se nós somos escola, quem decide é o professor. Não é o médico que vai mandar dentro da escola, nesse sentido. Entende? Volto a dizer, o médico ele vê esse aluno uma vez a cada 6 meses e olha lá. Às vezes a cada 1 mês em casos mais graves. A gente está com esse aluno todo dia. Então, se você percebe que o aluno tem condições de seguir sozinho, que pode diminuir esse apoio, não tenha medo de fazer isso. Siga em frente, faça isso, faça um plano de retirada e de apoio ali para que esse aluno possa aprender cada vez mais a caminhar sozinho. Tá certo? E aí, só pra gente finalizar, então, em 2020, é mais para conhecimento de vocês, tá? Em 2020, teve um decreto, que é o 10.502, que também foi uma atualização da política de inclusão e reforçou essa questão do profissional de apoio escolar, né? Mas eu até fui consultar lá para saber se tinha alguma legislação mais nova, e realmente essa era a última que tinha nessa questão da deficiência e do autismo. E eu esqueci agora de colocar no meu roteirinho aqui a lei a última que saiu agora, né, do TDAH e dislexia. Não vou me lembrar do número, porque realmente, como eu já mencionei aqui, o meu computador tá morto aqui do lado. Então eu não vou me lembrar do número, mas essa última lei que saiu agora recentemente, né, tem alguns dias, ela fala sobre o atendimento de alunos com TDAH e com dislexia também, né, em classes regulares, que a gente precisa ofertar todo o apoio que eles precisam para a execução das atividades, das adaptações, né, metodológicas ali, avaliativas para esses alunos. Mas assim, em nenhum momento essa lei ela fala que a gente tem que fazer o trabalho clínico, muito pelo contrário, ela fala que a escola tem que dar o suporte educacional especializado que esse aluno precisa, que é o sentar na frente, o dar atendimento individualizado, repetir os comandos, tudo aquilo que a gente já conhece sobre o atendimento de alunos com TDAH. Até se vocês quiserem também, eu posso, é um dos temas que eu tenho ali pensado que a gente pode fazer também, né? Focar aí no TDAH e na dislexia para o atendimento dessa lei. Mas ele fala que aqueles alunos que precisam do atendimento clínico, que precisa ter esse suporte da parte da saúde também, da assistência social, enfim, de toda a rede de atendimento, né? E não é obrigação só da escola tratar o TDAH desses alunos, né? Então, só para ficar claro esse detalhe.
Bom, pessoal, fomos quase uma hora aqui, né? A nossa live de quinta geralmente são 30 minutos, 35 minutos. Passamos um pouquinho, mas eu acho que o tema, ele vale, né? Eu espero que me deem um feedback aqui, o que vocês acharam, se foi válido, se ajudou, né? Eu vi aqui pelas pessoas que entraram que vocês permaneceram, então eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Depois eu vou preparar aí no decorrer da semana, né, um post com o número certinho dessas leis para vocês poderem recuperar também, para quem não conseguiu anotar ou para quem chegou depois, né? Mas fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, né? Enviem, encaminhem, eu vou publicar na sequência já essa live, encaminhem para as pessoas que vocês conhecem, né? Encaminhem aí para as pessoas que vocês sabem que precisam, podem encaminhar também às vezes para os gestores, para os coordenadores pedagógicos, para os professores de vocês, né? Que eu acho que é uma reflexão importante ali. Eu, inclusive, vou fazer na minha escola e numa outra escola aqui da cidade que me chamou para fazer uma palestra, essa mesma fala sobre essa questão da inclusão, essa reflexão sobre as leis ali, e fico à disposição, né? A Vínculos tá aqui com vocês e para vocês, como eu sempre digo, né? Estamos com vagas abertas aí nesse início do ano para supervisão, para mentoria, tô fazendo também a programação dos cursos, então, né, sempre um prazer, uma delícia estar aqui com vocês, né, mesmo para falar de legislação, que é um tema que às vezes é chato, às vezes é difícil, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês aqui de um jeito leve, de um jeito prático, de um jeito que realmente possa ajudar aí a prática de vocês. Então, muito obrigada pela presença de todos, né, fico muito feliz sempre com a presença de vocês aqui, vejo algumas carinhas sempre conhecidas, né? Então, continuamos juntos aí, que seja um ótimo fim de semana para todos vocês, né? Um beijo no coração e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.